a última reforma protestante. E eu queria aqui, para alguém que chegou hoje talvez, fazer um breve resumo, dizer que nos últimos 2 domingos nós estamos estudando o quanto a igreja atual evangélica protestante, um sistema que está enfermo, precisa de uma reforma. É tempo de nós tocarmos em feridas. Nós entendemos historicamente que em 1517 Martinho Lutero inicia uma reforma pregando 95 teses na porta de uma igreja e no momento ali, a igreja católica precisava de uma reforma, a igreja católica romana, apostólica, mas nós vimos que, infelizmente, depois dos séculos, passam aí 500 anos, e hoje aquilo que é a igreja protestante também precisa voltar para os eixos, e nós estamos aqui levantados por Deus como igreja para tocar em feridas que muitos não querem tocar, muitos não estão pregando aquilo que é a verdade que liberta, muitos têm uma palavra que vai mais massagear o ego do povo do que confrontar o povo. O altar jamais afronta, um altar levantado por Deus, ele confronta, porque o evangelho é um confronto, e quando Jesus ele nos levanta como igreja, ministério local, ele nos chama com essa missão de atuar na última reforma protestante, formando agentes de transformação pelo pleno conhecimento do evangelho da graça, que você possa entender que você é um agente de transformação, que você possa entender que você foi arregimentado para isso, para atuar nesse tempo. Como é que eu atuo nesse tempo? Ouvindo a palavra, crendo na palavra e compartilhando, como eu disse agora há pouco, essa palavra, que você possa entender que a igreja atual ela precisa de uma reforma teológica, uma reforma doutrinária, uma reforma moral, uma reforma espiritual, social. A igreja está perdida e nós precisamos, como homens de Deus, cremos que Jesus está voltando, nós precisamos nos posicionar. É isso que diz essa série, a última reforma protestante. Quantos fazem parte, quantos são agentes dessa reforma? Digam amém em nome de Jesus. Então hoje nós estamos estudando as duas sementes, que são os filhos de Deus e os filhos do diabo. E hoje eu vou adentrar, vamos aprofundar esse tema falando sobre os lobos e as ovelhas. É o tema de hoje, o lobo versus ovelhas. Discernindo quem é quem no rebanho. Diga comigo, discernindo quem é lobo e quem é ovelha no meio do rebanho. Olha, você vai dizer, bispo, mas eu estou aqui para julgar, você está aqui para discernir, porque o Espírito Santo ele dá discernimento. E nós temos o discernimento espiritual, tenho pregado sobre isso às quintas-feiras. E nós estamos aqui não é para dizer você é joio, para dizer você é trigo, mas é para que nós possamos identificar. Vou falar muito sobre isso. Jesus diz, pelos frutos os conhecereis. Pelo fruto você conhece uma árvore. E nós precisamos entender e ter os olhos abertos, porque nem todos que chegam à igreja são filhos de Deus. Como assim, bispo Fê? Fica até o final, fica sentado aí, você que está em casa, acompanhe até o final, porque eu tenho certeza que essa palavra vai edificar o seu coração. Nós vamos começar lendo a palavra de Paulo aos Romanos, no capítulo 9, verso 11, que diz assim: e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia ou acompanhasse na tela, porque muitos dizem, que Bíblia é essa que você está lendo? Eu estou lendo a palavra de Deus, não temos uma Bíblia especial. A verdade é que a revelação ela chega e ela vem tirar as escamas. Veja o que diz Paulo: ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal. Olha o que está escrito agora: para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. A Bíblia é muito clara. Olha, eles nem tinham nascido, mas Deus já tinha determinado algo. Ora, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras. O que Paulo diz em Efésios 2,8? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Ele está dizendo a mesma coisa agora aos romanos. Ele está dizendo, olha, não por obras, mas por aquele que chama. Olha o que diz o verso 12: já fora dito a ela é a mãe dos meninos, Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? E aqui a Bíblia já dá as respostas. Muitos podem ler esses primeiros versos e dizer, mas que Deus é injusto. Olha o que Paulo diz: o que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus, igreja? De modo nenhum. Diga, não há injustiça. Diga, Deus não é injusto. Diga, Deus é justo, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar
a sua misericórdia. Olha só como a palavra de Deus ela é clara. Olha só como a palavra de Deus ela é profunda. Os gêmeos não haviam nascido para que não dependesse das obras dele, mas daquele que o chama. Deus é um Deus que não é injusto. Deus é o justo de Israel e é esse Deus justo que está falando com você nessa manhã. Como assim Deus está falando comigo? A Bíblia está aberta. Quando a Bíblia está aberta, Deus está falando. Que você possa estar atento, não à voz do Fernando, mas à voz do bom pastor Jesus Cristo, porque Ele quer revelar grandes coisas ao seu coração nessa manhã. Curve sua cabeça, nós vamos falar com aquele que nos chamou. Amém? Pai amado, Deus bendito, Rei de reis e Senhor de senhores, nós cremos nos teus desígnios e nos teus propósitos, Jesus. Nós cremos que tu és esse Deus, o Deus que antes que fôssemos formados no ventre das nossas mães, o Senhor já havia nos escolhido, nos predestinados, Pai. Os nossos espíritos foram colocados para crer em Ti, Jesus. Obrigado por essa dádiva, obrigado por esse benefício, obrigado por esse beneplácito. Obrigado, Jesus, porque nós temos hoje o entendimento de que o Senhor nos elegeu. E esta manhã, Pai, mais uma vez o Senhor vem ratificar isso nos nossos corações. Eu oro, Jesus, para que todos aqui estejam com seus ouvidos espirituais abertos. Eu oro, Jesus, para que todos estejam, Pai, atentos às Escrituras, à Tua palavra. Ela não voltará vazia, Jesus, ela já está cumprindo um desígnio, um propósito nesta manhã no nosso meio. Nós cremos, Pai, que Tu és aquele que fala, nós cremos que Tu és aquele que chama, nós cremos que Tu és aquele que justifica, edifica, que predestina, elege, Tu és aquele que glorifica os Teus filhos. Portanto, Pai, que a Tua obra seja feita nessa manhã através desse altar. Aqueles que estão aqui fisicamente, os que vão vir em outro momento, os que estão em casa, todos nós, Pai, agora queremos nos submeter à Tua palavra, que ela possa, Pai, fazer uma grande obra em nós e através de nós. Oramos em o nome santo de Jesus, e aqueles que foram escolhidos e chamados por Cristo digam amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Obrigado, minha tia Bispa Silmara. Glórias a Deus. Meus irmãos amados, povo de Deus, família bendita, hoje nós vamos, como eu disse, dissecar, nós vamos aprofundar em um dos temas que nós como igreja podemos reputar como talvez um dos mais importantes que nós podemos conhecer, que são as características bíblicas de quem é para a salvação e de quem é para a perdição. Nós temos falado nos últimos 2 domingos, né? Esse é o terceiro culto, sobre a existência de 2 sementes. E eu vou continuar falando isso um pouco mais para frente. Eu falava com um grupo de amigos recentemente, eu falei assim, quando nós entramos em séries de doutrina, eu sempre faço isso, pelo menos uma vez ao ano, nós vamos aprofundar naquilo que é a base ministerial da nossa casa, da nossa igreja, base teológica do nosso ministério, para que as pessoas possam lembrar, para que os que estão chegando possam conhecer as verdades bíblicas. E eu costumo começar pregando sobre a lei, a graça, enfim, às vezes pré-ciência, pré-existência, mas por uma direção de Deus, eu falei assim, eu vou entrar sem dar seta. Sabe quando você está dirigindo, o cara te corta sem dar seta? Eu falei, eu já vou entrar pregando sobre as 2 sementes, para que o povo possa ser chacoalhado pelo Espírito. Eu creio que essa foi uma direção de Deus, a palavra não volta vazia. Então, nos últimos 2 domingos, como eu estava dizendo, nós estamos crescendo nesse estudo, e nós continuaremos a crescer e identificar essas características do lobo e as características da ovelha. Vamos ler Romanos 9, 20, que diz assim a palavra de Deus: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Bispo Fê, por que já logo de cara? Porque quando nós falamos da existência de filhos do diabo e filhos de Deus, muitos já ficam nervosos, muitos já ficam espumando. Você fala, está endemoniado. Pode ser que esteja. Começam a ficar raivosos, começam a disseminar fake news, começam a levantar vozes do inferno. E eu vou falar sobre isso hoje. Você sabe que o tema das 2 últimas mensagens era assim: Jesus deu a vida por muitos, não por todos, né? Jesus morreu por muitos, não por todos. Só o tema já é para muitos escandaloso. Então eu já trago aqui a resposta da palavra para que você possa, como eu, ser submetido à verdade bíblica e aquietar o teu coração, porque muitos podem já estar vendo, como assim filhos de Deus, filhos do diabo? Eu não sei o que passa na sua mente, mas a Bíblia diz através de Paulo em Romanos 9:20, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Então não entre nesse lugar de querer um braço de ferro com Deus, como é que é aquilo? Corda, de puxar corda, cabo de guerra com Deus. Não seja louco de entrar nesse lugar. Quem é você e quem sou eu para discutirmos com Deus? É o que Paulo está confrontando aos romanos. Ele diz, porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Quando estavam num culto onde o pastor Rodrigo, com o seu dote de desenhista, desenhou aqui um boneco? Quando estavam nesse culto, se lembram? No flip chart, ele desenhou aqui
Algo maravilhoso, nunca vi um desenho tão profundo feito pelo nosso pastor. Não sabia que ele tinha tanta habilidade. E eu rasguei aquela folha na ocasião e falei, pode o desenho, o palito do Rodrigo, o boneco, discutir com ele? Olha, não gostei do meu cabelo, não gostei, estou muito magro. Não, porque o boneco ele foi feito por um criador. A criatura não pode discutir com o criador. Lógico que é uma alegoria o que eu estou falando. Eu costumo dizer, já pensou o iPhone reclamando com o Steve Jobs? Por que você me fez assim? Não gostei disso, não pode. Agora traz para nós num lugar espiritual. Olha, Deus falando com o homem. Eu te fiz assim porque eu sou soberano e o homem não aceito. Como que pode, Deus? É um pouco de como estão as coisas hoje no meio evangélico. Porventura pode o objeto perguntar ao quem o fez, por que me fizesse assim? Ou não tem o oleiro direito à massa para do mesmo barro fazer, diga comigo, vaso de honra e um para desonra. Então veja que Paulo já está deixando claro da parte de Deus. Existem dois tipos de vaso. Uns são vasos de honra, outros são vasos de desonra. Então aqui nós podemos observar uma característica bíblica. Qual dela? É uma característica que a Bíblia vai dizer que Deus chama vasos de honra para a salvação. Os de honra são chamados para a salvação. E vasos de desonra, aqueles que foram destinados à perdição, que são o joio, aqueles que são lobos, árvores más. Quando eu prego sobre essas expressões, e eu me lembro muito dos estudos da minha saudosa mãe, eu queria que você, de uma forma imaginária, pudesse traçar uma linha, como se estivesse aqui no altar, dividindo um lado esquerdo e um lado direito. Vamos deixar para o lado esquerdo a coisa ruim, tá? Então, do lado esquerdo, você vai colocar tudo que a Bíblia vai dizer, os vasos de desonra. Então, está lá a vaso de desonra, o lobo. Você vai ver que a Bíblia vai usar muitas expressões dividindo essas duas sementes. A Bíblia vai usar duas expressões dividindo para que você veja com clareza e vá criando essa imagem mental. Eu estou lendo aqui, não tem direito o oleiro sobre a massa para fazer um vaso de honra e outro para desonra. Então veja que são duas expressões, eleitos e lobos, ovelhas e lobos. Então, ao longo de todos esses estudos, você vai identificando quantas expressões bíblicas que Deus usa para diferenciar os filhos dele para os filhos do diabo. A palavra de Deus, igreja, ela comprova que existem dois tipos de pessoas. Eu quero nessa introdução afirmar o que a Bíblia diz. Dois tipos de sementes, duas sementes opostas, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aqueles que são predestinados para a salvação e os que são destinados para a perdição. E só dá para crer em predestinação. Então, você sabe que a Bíblia diz claramente em Romanos, Paulo vai dizer que nós somos eleitos, escolhidos, predestinados, os gentios predestinados. Então, para que nós entendamos a predestinação com uma clareza, que é a coluna vertebral de todo o evangelho, a predestinação e a eleição, nós só podemos entender a predestinação se nós cremos na existência de duas sementes. Por isso que eu disse que esse é um dos estudos talvez mais importantes. O inimigo ele se revolta, como eu disse, com tudo isso, porque vai contra a mentira que ele mesmo pregou dentro das igrejas, dizendo que todos são iguais perante a Deus, todos têm o direito à salvação. A Bíblia não diz isso, e nós não precisamos ficar com medo de dizer o que a Bíblia diz, porque se eu disse que nós estamos para atuar na última reforma protestante, nós precisamos dizer isso está errado. Não é assim que diz, não é isso que está escrito. A Bíblia não diz que todos têm o direito à salvação. A Bíblia vai dizer que existe duas sementes sobre a terra, a existência dessas duas sementes, os filhos de Deus e os filhos do diabo. A Bíblia fala de joio e a Bíblia fala de trigo. Você pode separar aí na sua linha imaginária. A Bíblia vai falar da ovelha, a Bíblia vai falar do cabrito, a Bíblia vai falar de Abel, vou falar sobre isso no próximo culto. Abel e Caim, o salvo e o ímpio. Ou seja, igreja, existem pessoas que não são da descendência da salvação. E a Bíblia é extremamente clara em relação a estes assuntos. Essas pessoas, elas parecem ter tido um arrependimento, porque com a palavra de Deus, ele chama todos, você está pregando a palavra, como eu disse, muitos chegam à igreja, mas não são filhos de Deus. A palavra está chamando a todos. Às vezes alguns joios vêm no meio do trigo, alguns anticristos se instalam no meio da igreja, fazem amizades. Você sabe que anticristo, eles cantam louvores. Anticristo, muitas vezes, eles dizimam, eles ofertam, eles batem palma, eles leem a Bíblia, mas eles nunca se convertem. Essa é a verdade. É o famoso lobo em pele de ovelha. Agora o justo ele vem por quê? Tem justo aqui nessa manhã? O justo vem porque Deus o chama. O justo vem porque Deus traz. O joio vem por causa das suas necessidades muitas vezes. O joio vem por outras motivações. E assim como ele vem,
Logo ele vira as costas para Deus e ele vai embora como se nada tivesse acontecido. Então quem é do Senhor, igreja? Quem é filho de Deus, nós ouvimos isso domingo passado, as minhas ovelhas estão nas minhas mãos e delas ninguém pode arrebatar. Das mãos de Deus ninguém pode nos arrebatar. Então quem é semente da salvação, recebe o quê? Uma unção, recebe um revestimento, recebe um batismo, recebe um selo. Olha, haja o que houver, aconteça o que acontecer, este jamais se afasta de Deus, porque não está nas suas obras, está na soberania e no desígnio de Deus. Olha, se não fosse assim, nós estaríamos diante de um Deus impotente. Para pensar. Eu não concordo com um Deus soberano que escolhe uns para a salvação e destina outros para a perdição. Mas se não fosse assim, Deus seria impotente. A pergunta que eu faço é por que ele ia salvar o Marcos e ele ia deixar o Pedrinho abandonado? Se Jesus na cruz fosse um Deus, não fosse um Deus soberano, um Deus poderoso, a obra da cruz teria sido invalidada. Por que Marcos crê e por que Pedro não crê? Ou seja, o que vale o sacrifício de Cristo? Não foi suficiente, porque ele não conseguiu cumprir o seu plano. Seria algo, como eu disse, fracassado. Então, será que o homem, criatura de Deus, ele tem mais poder do que Deus para ele escolher o que ele quer a respeito da sua salvação? A Bíblia vai dizer, igreja, que tudo quanto ele quis, ele fez. Fala assim, tudo que Deus quis, Deus fez. Tudo quanto ele quer, ele faz. O que é isso? Soberania de Deus. A vontade de Deus, ela prevalece sobre a vontade de qualquer pessoa, seja quem for, seja a vontade que for, a vontade de Deus, ela prevalece. Tem muitos aqui que diziam no passado, eu jamais estarei numa igreja, eu jamais darei oferta, eu jamais. Por que estão aqui hoje? Porque Deus chamou, porque Deus revelou, porque Deus descortinou os olhos, porque Deus manifestou a sua salvação. Então é importante nós sabermos que essa mensagem não é algo novo. Talvez você esteja chegando aqui hoje falando, nossa, bispo, isso aqui é novo. Talvez seja novo para você, mas isso está escrito na Bíblia há séculos. Isso está escrito, é que Deus está revelando, talvez a pessoas novas nessa manhã, mas a palavra, ela não está sendo escrita nesse tempo, ela já foi escrita, já foi revelada, já está escrito. Então, a Bíblia, ela é essa única palavra que edifica, essa única palavra que produz herança, é o que nós estamos ouvindo aqui nessa manhã, que exorta, que admoesta e que nos dá o pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, talvez alguém pode dizer, ao longo dos anos eu passei dentro de uma igreja, Bispo Fê, e eu nunca ouvi falar sobre isso. Para mim, todos tinham essa oportunidade, todos tinham essa chance de escolher a Jesus. Pois é o que eu disse na minha introdução, antes de começar a pregar. Nós precisamos ensinar o povo de Deus que muitas coisas foram ensinadas equivocadas, muitas coisas foram ensinadas e a tradição vem ratificando isso como se fosse uma verdade, mas não é uma verdade, porque o que está na Bíblia é a verdade. E nós costumamos dizer aqui, se está na Bíblia, eu creio. Então, se está na Bíblia, por isso que eu disse, fica com a sua Bíblia aberta para que você possa conferir as coisas espirituais. Então, há certos versículos que muitos não entendiam. Por que eu não entendia isso antes, Bispo Fê? Porque faltava luz, faltava o entendimento. Não entendi o que o versículo queria dizer, estava oculto, era o mistério. Por isso que Paulo diz, os mistérios eles estão sendo revelados. Mas agora, igreja, Deus ele está rasgando o véu. Por quê? Porque Deus está se revelando ao seu coração, Ele está tirando as escamas, Ele está iluminando os olhos do entendimento para que nós venhamos a entender a sua revelação. Como eu afirmei agora há pouco, não é uma revelação nova, mas muitos estão tendo essa revelação porque Deus está fazendo essa obra. Diga graças a Deus por isso. Então, feita essa introdução, queria que você entendesse que não dá para você discutir com Deus. Quem és tu, ó homens? Porventura pode o oleiro, não tem o oleiro direito sobre a massa? Nós já entendemos, nós não queremos discutir com Deus. E eu quero colocar o ponto 1 de hoje para que você possa começar a aprofundar comigo. Um lobo pode se vestir de ovelha, mas ele não pode se comportar como uma delas. Então é o que eu estava dizendo aqui na introdução. Nós estamos pregando, muitos chegam. Você lança a rede, quando você lança a rede, além de peixe, vem o quê? Vem umas garrafas, vem umas botas, vem uns negócios estranhos, vem umas embalagens que jogaram lá. Então é assim que funciona. Mas muitos podem se vestir, mas não podem ser ovelhas. Por quê? Porque não foram criados como ovelhas. O lobo ele pode colocar a pele da ovelha, ele pode se camuflar no meio da ovelha, ele pode dissimular, pode imitar, pode tentar ter um trejeito de ovelha, mas ele não pode se comportar e viver como ovelha. É como diz na introdução, ele vem, parece, às vezes bate palma, canta, pula, diz que ama o pastor, diz que está junto até o fim, diz que pode contar com a minha vida, mas do nada ele vira as costas e vai embora. Como é que uma ovelha, como é que um salvo, como é que alguém se afasta dos caminhos de Deus? Porque nunca foi de Deus. Não tenha medo de crer dessa forma, porque é isso que diz a palavra do Senhor. Então o lobo pode se vestir de ovelha, mas ele nunca será uma ovelha. Jesus disse algo sobre isso em Mateus 7, abra sua Bíblia e leia comigo. Mateus 7, verso 15 diz assim:
Acautelai-vos dos falsos profetas. Eu pergunto, existem falsos profetas no dia de hoje? Olha, disse aqui alguém à frente, muitos, foi você, diácono Enoque, muitos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos. Da onde você usa essa expressão? Não sou eu que uso a expressão lobo, eu já ouvi de tudo, tá? Quando eu prego sobre isso. Jesus usou a expressão lobos. Não, Cristo vive e fala que tem lobo. Não, Jesus está dizendo aqui, que você não conhece a Bíblia e não lê a Bíblia. Ele está dizendo, muitos por dentro são lobos roubadores. Eu posso afirmar para você, e você sabe como estão as coisas aí fora, Jesus está usando essa expressão de lobo, nós podemos afirmar que existem muitos lobos hoje, disfarçados de ovelha, e muitos deles estão à frente de ministérios. Pregando o engano, pregando o erro, levando pessoas para um abismo, levando pessoas para um lugar, e ali tem muitas ovelhas que estão ali sendo iludidas, enganadas. Aí a minha indignação, o meu inconformismo, como está em Romanos 12:2, nós vamos ver isso acontecendo, nós vamos ficar quietos, ou nós vamos dizer, olha, isso é engano, isso é lobo, isso aí não é Jesus, essa não é a palavra da verdade, isso não liberta, edifica e produz herança, isso produz maldição e morte. Nós precisamos, como diz a palavra, fazê-los calar. É preciso fazê-los calar, e nós precisamos pregar a palavra. Então, lobos roubadores, disse Jesus. Então, várias vezes a Bíblia vai falar de lobos. Por que a Bíblia vai falar várias vezes? Porque o lobo é o animal que mais ameaça o rebanho. Entenda você, ovelha, se você for olhar agora para o animal ovelha, a ovelha muitas vezes ela está ali, parece meio bobinha, meio inocente, ela, sabe, fica batendo a cabeça ali, não consegue sair de um lugar muitas vezes. Por quê? Porque ela precisa de alguém para pastorear, ela precisa de alguém para dar direção. E o lobo, ele é aquilo que mais pode trazer ameaça para um rebanho. Então não pense que todo mundo que está dentro da igreja é uma ovelha. Tem muitos lobos. E você sabe que quando eu preguei quinta-feira, as 2 últimas quinta-feiras, você precisa ouvir essa mensagem sobre discernimento espiritual. Quando você tem esse discernimento espiritual, pelo faro você consegue falar, aqui não tem boa coisa. O Espírito mostra, amados. O Espírito, ele é de forma clara, é o discernimento do Espírito. Fala, ali tem alguma coisa estranha, tem um engano. E esse faro, muitas vezes, pastoral, você diz, é batata. Dá 2 meses, 2 anos, às vezes, o lobinho aparece ali. Ele estava, ele começou, eu falo, Então você, como igreja, tem que estar atento ao que Deus está falando, ao que o altar está pregando, ao que você está recebendo como alimento, para que você possa identificar essas características. Jesus está falando aqui de características internas, lá dentro, no coração, nas emoções, na mente, nas intenções. São intenções de lobo, não são intenções de ovelha. Isso fica muito claro com o passar dos dias, dos meses. Mateus 7,16 diz assim, pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Pode acontecer isso? Não pode. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém toda árvore má produz frutos maus. Não pode árvore. Então veja outra expressão, lembra da linha imaginária? Jesus está falando agora de árvores boas e de árvores más. Mais uma evidência aqui da Bíblia sobre as 2 sementes. Essas 2 sementes que estão sobre a terra. Não pode árvore boa produzir maus, não pode árvore boa produzir frutos maus, nem árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom, olha o que acontece, é cortada e lançada ao fogo. Você acha que Jesus lançaria as árvores boas, as ovelhas, ao fogo? Não. Jamais. São filhos dele. Quem que é lançado ao fogo? Você sabe o que é o fogo? É o inferno. Os filhos do diabo. Bispo Fê, isso é muito sério. Isso é revelador e libertador. Você entender que Deus é soberano e que Deus elege quem Ele quer, não há injustiça da parte dele, e que a árvore má ela é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos frutos os conhecerei. Então o fruto, ele está lá dentro da pessoa. Você pegar um fruto, você pegar uma maçã, a maçã ela tem um código ali dentro dela, na sua genética, que ela só pode dar outra maçã. Você não vai plantar sementes de maçã e vai, nossa, nasceu uma laranja. Não, não acontece. Vai nascer maçã. Da mesma forma, se você pegar sementes de laranja, só vai nascer laranja. Então entenda que essa é a criação desse Deus soberano. Então nós vamos entender que o principal fruto de uma árvore boa, de uma ovelha, é aquilo que é manifestado na sua vida. Aquilo que é manifestado através do fruto do Espírito. Então a principal evidência de uma árvore má, de um lobo,
é aquilo também que vai ser manifestado através da sua vida. Pelos frutos, é o que eu disse, parecia uma ovelha, parecia inofensivo, parecia bonitinho, tentava até dar um balidinho, mas do nada se revela em um lobo. Por quê? Porque não foi posto para ser ovelha, foi posto para ser lobo. E uma hora você vai ver a evidência disso na manifestação da vida dessa pessoa. Então, quando o lobo ele age, quando o lobo fala, ele vai inventar histórias, ele vai denegrir as pessoas, ele vai expor o caráter dele, ele vai revelar quem ele é. Se for ovelha, o fruto do Espírito tem que vir, igreja. Ah, bispo, mas eu cheguei, parecia que eu tinha uma atitude de lobo, porque você estava no mundo, você estava morto em delito e pecado. Mas depois que você, não é, minha ministra Cátia, depois que nós somos resgatados, depois que nós somos tirados do império das trevas e transportados para o reino de luz, do Filho do amor de Jesus Cristo, o fruto tem que vir uma hora. Ah, eu cheguei aqui há um ano, eu sou um neófito, um novo convertido. Tá bom, você está num processo. Mas agora, o fruto tem que vir uma hora, porque é ovelha. E o fruto tem que ser fruto de ovelha. Agora, se o ímpio vem, ele pode tentar, o ímpio, o lobo pode tentar, mas os frutos vão ser sempre frutos maus, porque é uma árvore má, e a árvore má, disse Jesus, não pode dar bons frutos, assim como a árvore boa só pode dar bons frutos. Sabe por que essa mensagem é importante, igreja? Você quer saber por que essa mensagem ela é fundamental e importante? Porque você vai entender hoje coisas profundas, os planos de Deus, você vai entender como o pensamento de Cristo. Uma mensagem dessa é importante, porque isso aqui dá clareza de identidade. Depois que você entende e a graça é revelada, você não tem mais medo do diabo. Depois que a graça é revelada, você sabe quem você é em Cristo Jesus. Você não vira um soberbo, você vira alguém que tem autoridade em Cristo. Então você entender a existência das duas sementes é algo revelador. Aquela pessoa que era medrosa, o pastor me amaldiçoou. Quem é o pastor para amaldiçoar se você é uma ovelha bendita de Deus? Eu saí de lá, falaram isso, falaram aquilo, alguém lançou uma palavra contra a minha vida. Não há maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então isso dá segurança na sua salvação. Você não fica com aquele evangelho de hoje. Se Jesus vier hoje eu vou. Se Jesus vier amanhã eu já não vou mais, porque eu olhei pela janela e vi a vizinha. Se Jesus vier aqui, não sei o que vai acontecer da minha vida. Não precisa ter olhar para a janela e ver a vizinha, tá bom? Porque tem que pregar, porque o cara quer só essa frase. Não, o bispo falou que eu vou, mesmo olhando a vizinha. Não. Esse é o lobo que pensa. Porque um salvo, ele não quer desagradar o coração do seu pai. Um salvo, ele não quer magoar o coração do seu pai, não quer profanar o sangue da aliança. Agora, aquele que fica buscando a graça para viver em pecado, esse é o lobo, igreja. Pronto, tá claro. Olha, eu vou pegar os versículos para que eu faça da graça, disse Paulo, libertinagem? Jamais. A graça é um lugar de liberdade, e eu sou livre em Cristo Jesus, o suficiente para saber que eu não vou magoar o coração do meu pai, que eu não vou viver deliberadamente, como diz Paulo, na prática do pecado. Agora, aquele que pega isso e fala assim, não, então eu posso viver pecando. Esse é o lobo. Ele está falando com a sua boca. Está deixando claro que ele é lobo. Então as características são claras. Por isso aqui é importante, para que você saiba quem você é em Cristo Jesus. Me ajuda a pregar quem está ao seu lado. Acorda ele e fala assim, essa mensagem traz clareza da sua identidade em Cristo. Do seu propósito em Cristo Jesus. É isso que faz uma mensagem como essa. Atos 20 e 29, acompanha comigo, diz assim, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Isso aqui é uma profecia do apóstolo Paulo. Paulo prega, ele está se despedindo aqui da igreja de Éfeso. Você sabe, ele fica 3 anos pregando em Éfeso. Insistentemente, dia e noite. Paulo está ali pregando. Vai ler Efésios, vai ter o resumando que é a graça de Deus. Ele está ali pregando 3 anos. Ele está se despedindo. Ele, depois da minha partida, se prepare. O que ele está fazendo? Prevendo a curva. Você já aprendeu. Ele está dizendo, eu vou sair. Mas depois da minha partida, não pense que vai ser tudo festa. Penetrarão, ele diz, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Ele diz, quando ele sair dali, quando a autoridade apostólica saísse, quando não estiver mais ali a revelação do Espírito, penetraria entre o rebanho, entre as ovelhas, lobos vorazes. Qual que é o objetivo, bispo Fê, de um lobo voraz? Qual que é o objetivo dele? Não poupar o rebanho, destruir o rebanho. Mas o lobo, ele usa um tênis da Gucci, ele usa um não sei o que lá. Não vá pela imagem do lobo. Ele não poupa a ovelha. Ele não poupa o rebanho. Não sou eu que estou dizendo, é a profecia bíblica que está dizendo. Penetrarão entre vós lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Olha o que diz o verso 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. Lobos falam coisas pervertidas, igrejas.
Você quer uma revelação essa manhã? O lobo, ele não vai bater aqui, chegar com carinha de lobo e falar Volta para mim lá, Enoque. O que a gente leu, o 30. Dentre... O que está escrito? É do meio da igreja que o lobo aparece. Você está às vezes olhando pela janela, ele vai vir. Às vezes ele está dentro da sua casa e você não sabe. Às vezes ele está dentro da igreja e você não percebeu. Dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Lobos só falam coisas pervertidas. Eu quero fazer um grande parênteses nessa hora, presta atenção no que eu vou dizer agora. Há 2 domingos eu começo uma mensagem por revelação do Espírito Santo intitulada A Última Reforma Protestante. Há 2 domingos nós estamos aqui de forma ousada pregando. Do meio de vós se levanta uma voz dizendo que a verdadeira igreja é a católica. No meio de vós se levanta uma voz dizendo que a grande meretriz é a igreja protestante. No meio de vós levanta uma voz, jovens, ouça o que o seu pastor está dizendo, porque eu estou aqui defendendo a noiva de Cristo. Do meio de vós levanta uma voz passando a mão, desculpa a expressão, na bunda da igreja. E eu vou olhar isso e vou ficar quieto? Meu diácono, no meio de vós levanta uma voz dizendo que a minha pregação é uma pregação rasa. Enquanto estava falando só de mim, está tudo certo. Mas quando falou da noiva de Cristo, existem pastores aqui. Existem homens de Deus aqui. E nós não vamos permitir jovens moleques falando da noiva de Cristo. Nós estamos acautelando, igreja. Do meio de vós levantarão lobos. Nós precisamos calar essa voz. Pastores, bispos, igreja, noiva, isso aqui é uma comunidade de homens transformados pela palavra. Nós não estamos aqui brincando. Nós não estamos aqui, fazendo um evento social. Nós estamos aqui pregando o reino, anunciando a verdade de Cristo. O joio se levanta aqui no meio para falar, mas não é bem assim. É bem assim sim. Está na Bíblia. Nós estamos mostrando Bíblia, culto após culto. Então não tenha medo, você jovem, de se posicionar na sua roda. Quando se levantar no meio de vós um lobo falando, mas veja bem, mas não é bem assim, mas sei que, mas não sei o que. Vocês estão ouvindo, jovens, a voz do pastor? Isso é ser pastor. O inimigo, ele é muito pouco criativo. Nós começamos uma série falando sobre as doutrinas básicas que colocam a igreja no centro. Ele levanta do meio de nós uma voz de um moleque bobo. E nós precisamos calar essa voz. Você está dando um recado? Eu estou cuidando da igreja de Cristo. Estou cuidando de um altar santo. Eu estou cuidando do sangue de uma mãe que pregou essa palavra. Eu estou cuidando de um apostolado que foi levantado para com essa voz. Eu estou cuidando dos seus filhos, dos seus netos. Eu estou cuidando da igreja de Cristo dessa geração e das próximas gerações. Nós estamos aqui defendendo a noiva, igreja. Não estamos defendendo alguém, estamos defendendo Jesus. Ele é o verdadeiro pastor. Essa é a verdadeira igreja, a verdadeira noiva. A grande meretriz é o que está postado aí fora. Não estou falando nós, igreja local, como a única igreja. Estou falando da noiva de Cristo, o corpo de Cristo. Os salvos, os eleitos. Eu vou ver falar da noiva, vou ver falar do salvo. O lobo se levanta e eu vou falar, lobo, continue falando. Arreda-te. Jesus chegou certa vez para Pedro e falou, cala-te, Satanás. Nós estamos calando Satanás no nosso meio. Nós estamos calando toda a voz maldita do nosso meio. Porque Paulo disse, de vós, dentre vós mesmos. Eu falei, Jesus. Às vezes a gente recebe um ataque de lá, de cá, mas do nosso meio. Eia, cedros! Aqui tem homens, guardiões da igreja. Aqui tem homens que não brincam de igreja. Aqui tem pastores, sacerdotes dos seus lares, que andam com a palavra na mão. Isso aqui é palavra, isso aqui é espada. Então se posicione aqui no meio, se posicione onde você estiver. Não ouça a voz de lobo voraz no nosso meio. Eu queria fechar esse parênteses dizendo, nós estamos aqui de olho e protegendo a igreja de Cristo.
E você faz parte dessa ação. Você faz parte dessa última reforma protestante. Posso ouvir um amém, igreja? Olha quem está ao lado e diga: isso é um guardião da palavra. Isso é guardar a palavra de Cristo. O lobo não quer poupar o rebanho. Como é que eu identifico um lobo? Ele quer levar o discípulo atrás dele. O que diz a palavra? Coloca para mim de novo o verso 30. Olha o que diz lá: falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Como é que pode alguém faz um culto de manhã e vai servir numa missa à tarde? Como é que pode um negócio desse? É o lobo! É o lobo, igreja! Eu preciso anunciar isso a você. De vós mesmo, dentre vós mesmos, para arrastar atrás deles. Então a intenção do lobo é essa: arrastar o discípulo atrás dele, é fazer a pessoa perder a alegria da salvação, é desmotivar as pessoas de manterem a comunhão, é desmotivar os santos, é fazer com que as pessoas se afastem da igreja, fazer com que as pessoas sigam os padrões que não são os padrões de Deus, para justificar uma vida no pecado. É isso que faz o lobo, meu amado. O problema é que você não consegue ver muitas vezes a cara dele de lobo, mas pelos frutos, Jesus falou, vocês vão conhecer. Então nós temos que estar atentos para identificar quem é lobo e quem é ovelha. Olha só, Deus é tão bom com o nosso altar, com essa igreja, porque a Bíblia, ela cura. A Bíblia, ela fala. A palavra profética está na palavra aqui, na Bíblia, nas Escrituras. E nós estamos no meio de uma série para identificar quem é lobo e quem é ovelha. Nós temos que estar atentos para identificar quem é lobo e quem é ovelha. Porque a Bíblia diz, dentre vós mesmos. Pare de olhar para fora, comece a olhar para dentro. Dentre vós mesmos, no meio da igreja. Sofonias 3:3 diz assim: os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos. Ele não vai poupar não. O osso não vai ser deixado para o dia seguinte. Se puder, ele vai roer todo o osso no mesmo dia. Veja o perigo de você não saber identificar um lobo. Veja o perigo de você colocar dentro de casa. Paulo vai dizer, não receba em casa quem nem tem essa doutrina. A Bíblia diz isso. O problema é que a gente quer usar da Bíblia só para autoajuda, só a palavra da filosofia. Não receba em casa. O lobo não vai poupar a sua vida. O lobo rói osso, ele destrói a ovelha. Exatamente para que a ovelha não viva reinando em vida, como Jesus quer na sua palavra. Não viva desfrutando da paz, não viva na comunhão dos santos. Não siga na integridade da igreja, é isso que o lobo quer. E nós fazemos parte de um ministério reformador. Não tenha medo de se posicionar com ousadia, meu amado. Precisam de homens se levantar dessa forma, defendendo a igreja de Cristo. O problema é que os homens de hoje estão todos emasculados. Tiraram a virilidade do homem. Mas você acha que Jesus chamava os hipócritas com vergonha, com medo? Seus hipócritas. Paulo diz aos Gálatas, seus insensatos. Quem vos embruxou, ele diz. Quem vos fascinou? Vocês estavam correndo bem. Então veja que nós precisamos levantar homens que são guardiões da igreja. Estou falando de uma reforma. Você quer reformar como? Fazendo a unha na manicure? Não tem reforma dessa forma. Reforma existe com homens firmes posicionados, famílias firmes posicionadas, contundentes contra o pecado. Nós não nos curvamos. Não nos curvamos. Lobo roioso. Mateus 10,16 diz assim, eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos, de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Jesus já está aqui também dizendo para nós. Nós temos que estar atentos, ao mesmo tempo temos que ser simples, temos que ser prudentes, temos que ter os olhos abertos, os ouvidos sensíveis aos sinais de Deus. Um homem prudente, ele vai edificar a sua casa sobre a rocha, disse Jesus. Seja prudente. Mas se tiver uma voz dessa para você, cala essa voz. Mas vai ficar mal. Você está preocupado com... Ouça a mensagem de quinta-feira. Eu quero agradar agora os homens ou eu quero agradar a Deus? Eu vou ficar mal, ele não vai me chamar pro noivado dele. Não vai me chamar agora pro batizado, né, dele, porque foi lá. Ele não vai me chamar pro... Você tá mal com isso, cara? Você não entendeu que a obra é muito maior que essa? Vejam que a Bíblia diz, a Bíblia é clara. Nós, ovelhas de Jesus, quando nós saímos aí fora, nós vemos aí muitos lobos. Este mundo é um mundo de lobos. Jesus falou, vou enviar vocês como ovelhas no meio de lobos. E lobos, eles penetram na igreja, no meio do povo. Lobos se levantam para arrastar discípulos deles. Essa é a maior característica do lobo. Então veja que está indo atrás dele. Não levam para Jesus, não apontam para Cristo, não apontam para a salvação, não apontam para a eternidade, apontam para ele. Então o que o lobo quer fazer é arrastar outra ovelha. Para quê? Para destruí-la. Por isso você precisa de um pastor.
João 10,16 diz assim: ainda tenho outras ovelhas, isso é maravilhoso, não deste aprisco, a mim convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Quantos estão ouvindo a voz de Jesus nessa manhã? Então haverá quanto? Um rebanho. E quantos pastores? Um pastor. Um rebanho, um pastor. A ovelha ouve a voz do pastor, a ovelha segue o pastor. Como é que se faz as ovelhas ouvirem a voz do pastor? Através da pregação. Você está ouvindo a voz de Jesus nessa manhã? A Bíblia está aberta, Jesus está falando no seu coração, a pregação vem para trazer revelação ao seu coração. Um rebanho, um pastor. Por isso que nós orientamos a igreja aqui, olha, esteja primeiro. Qual que é a minha orientação pastoral? Está na Bíblia? Não está na Bíblia, nem começa a discussão. Não, mas tem um livro, tem uma visão, tem uma... Está na Bíblia. Nossa régua de fé é a Bíblia. Agora eu posso dizer, eu vou dizer isso aqui com santo tremor, entenda o que eu vou dizer aqui. Eu vou dizer do que eu conheço e do que eu tenho responsabilidade. Deste altar você pode confiar. O altar falou? Se não falou, não pegue para você. Estou falando de um altar levantado por Deus, santo e profético. Eu temo e tremo para dizer isso, igreja. Mas essa é a medida de fé que você tem que ter. Está na Bíblia, o altar está falando. Senão não pegue isso para a sua vida. Agora, se for algo de Deus, se submeta, porque ovelhas ouvem a voz do bom pastor. Então eu tenho que identificar uma ovelha, tenho que identificar a diferença de um lobo. Eu não tenho que prestar atenção, que prestar atenção nas suas características. Como a Bíblia diz, eu tenho que prestar atenção como a pessoa fala, o que a pessoa pensa, o que a pessoa posta nas redes sociais, como a pessoa se identifica. É como eu disse, o lobo, uma hora ou outra, ele começa a se mostrar. Ele às vezes está aqui, você fala, nossa, o irmão é uma bênção. Você pensa que é irmão. O irmão está aqui, está ajudando, está servindo, está não sei o quê, está carregando o cabo, está vindo, está levando. É uma bênção. Cuidado. Porque uma hora vem uma voz e você fala, opa, como é que é? Olha, eu vou fazer, são 30 anos de igreja. Vocês imaginam só o que nós já vimos nesses 30 anos? Muitos anticristos se levantando no nosso meio. Então, como é que vive uma ovelha? Vamos lá, igreja. Vamos ver as características importantes agora para nós como ovelhas. E aí a gente tem que ir para Gálatas. Olha que coisa maravilhosa. Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é... Qual que é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio. Contra essas coisas não há lei. Meu presbítero Marcos, quando você está ao lado de uma ovelha, você é estimulado pelo fruto do Espírito. Quando você está ao lado de uma ovelha, você não passa nervoso. Quando você está ao lado de uma ovelha, o fruto do Espírito ele flui. Os sinais eles acompanham, há domínio próprio, há mansidão. Então, em primeiro lugar, a ovelha ela tem que amar. Quando você ouvir uma voz que não ama, e cuidado, não é o amor do mundo, não é o amor do macaco, como dizia minha saudosa mãe. Você dá banana, ele te abraça. Você tira a banana, ele cospe em você. Não é esse amor do mundo. Porque hoje as pessoas, você vai lá nos textos da rede social, eu te amo, minha maravilhosa, minha amiga, não sei o que, não sei o que. Cuidado com esse amor do mundo. Isso não é amor. Amor é amor que fala da verdade. Porque hoje existe uma voz do lobo que diz assim, não, amor é isso. Então, eu amo a sua vida, então fique como você está. Isso é amor? Isso não é amor. Porque quem ama fala a verdade. Jesus nos ensina que o seu amor ele vem junto com a sua justiça. André, a gente não pode falar de amor sem falar da justiça de Deus. Não tem como. Porque hoje a igreja quer falar só do amor. E aí é uma igreja totalmente desviada da verdade, da centralidade bíblica. Então tem que amar, tem que amar, tem que amar. Olha que maravilhoso. Mas o amor traz justiça, amém, igreja? O amor é justiça, o reino é justiça, é paz. Nós precisamos pregar a verdade bíblica, porque estão tirando uma parte, pregando só o que interessa. Aí estão aí as igrejas cheias de pessoas que nunca foram convertidas. Mas que estão ali na sua alma sendo, massageado. Aqui eu me sinto amado. Aqui, amado, aqui você se sente amado porque um pastor fala a verdade para você. Aqui você se sente amado, sabe por quê? Não é porque eu vou na sua casa tomar café. Aqui você se sente amado porque eu abro a Bíblia do domingo. Não abrem a Bíblia nos púlpitos hoje. Esse é o maior amor que você pode sentir pela sua vida. A Bíblia aberta e um telão desse tamanho para você ler a palavra. Esse é o maior amor demonstrado pela sua vida. É alguém que se posiciona e fala, isso está errado. Cara, eu amo ser exortado. Você precisa amar ser exortado, porque o que mostra o amor do pai é a exortação para o filho. Jesus falou, eu só corrijo aquele que é filho. Amém, Beni? Nós somos exortados, Cláudia, porque nós somos filhos. Se nós não fôssemos exortados, nós seríamos bastardos. Agora Jesus não põe num domingo desse para exortar, para cuidar, para parar as arestas, para falar, se o Lourenço entrar ali, pôr a mão na tomada, falou, não põe a mão, porque também só tem uma tomada aqui, não estraga ela. Não pode. Agora o filho do outro eu não estou nem aí, porque não é meu filho, eu não vou dar lição de moral no filho do outro.
É o que Jesus faz conosco. Ele te ama tanto que Ele coloca um pastor que prega a palavra para você. Ele te ama tanto que Ele te coloca num lugar revelador que não te aprisiona. Ele te coloca num lugar onde não coloca condenação sobre a sua vida. Ele te coloca num lugar onde você entende que você foi feito livre por Ele. E não há mais maldição, não há mais amarra do pecado, não há mais a lei do pecado. Agora é o Espírito da vida que rege a sua... Ah, meu amado, esse é o amor de Deus por nós. Agora o amor aí fora não é esse. O amor aí de fora é o amor, venha, fique como estás, fique no erro, fique no pecado. Isso, não, Deus ama todos. Não, ama todos, não. Por isso que quando as Escrituras, na revelação diz assim: muitos dirão naquele dia, em teu nome expelimos demônios, em teu nome realizamos curas, em teu nome fizemos... O que Jesus vai dizer? Não vos conheço, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Ai, que Deus mau, que Deus de amor. Que Deus de amor, que Deus justo. Não importa o que estão fazendo, mas deu resultado, o demônio sair. Nunca vos conheci. Sabe por quê? Porque o diabo também faz sinais da mentira. E aí o povo vai, ai, está acontecendo, tá. Eu preguei, ouça quinta-feira. Você precisa entender a diferença de resultado e de fruto. Moisés bateu na rocha 2 vezes, deu resultado, saiu água, mas era para bater na rocha? Não era para bater na rocha. Se fosse pelo resultado, olha, Moisés fez a vontade de Deus, não fez. Não entrou na terra, porque bateu na rocha. Uma geração não entrou na terra pela o descumprimento de uma ordem clara de Deus. Então entenda, eu estou pregando para você aprender a ver. Não é o resultado, não é as multidões, não é... Isso não significa nada, amado. Existem igrejas que Deus entrega para o coração do líder. Ele fala, você quer isso? Então toma isso. E não tem mais Deus lá dentro. É só o ego do homem. Deus te ama, porque Ele é justo com você. Deus te ama, porque Ele te apacenta. Ele diz, apacentarei todas elas com justiça. A gorda, Ele apacenta, porque não deixa de ser ovelha, mas é apacentada com justiça. Deus está te apacentando, Deus está nos apacentando nessa manhã. Então o amor não é beijo, não é abraço, não é festinha. O amor não é querer bem do próximo, sabe? Como está hoje aí fora? Ter ciúmes, ter inveja. Não, a Bíblia diz que o amor não busca os seus próprios interesses, não se exaspera, tudo suporta, tudo crê, tudo sofre, tudo espera. Isso é amor. Tudo sofre, isso é amor. Espera, isso é amor. Não tem ciúmes, isso é amor, igreja. Não é beijo e abraço e tapinha nas costas. Isso não é amor. Isso é falsidade. Então a ovelha, vamos falar da ovelha. A ovelha tem que ter alegria. A ovelha, ela sabe quem ela é, por isso que ela tem alegria. A ovelha, ela não depende de circunstâncias. Ela depende de uma alegria que vem do Espírito. O que nosso presbítero falou aqui no louvor? Inspirado por Deus. Ele não leu meu esboço. Olha, a nossa alegria não é do time, não é do que foi, não sei o quê. A nossa alegria é porque nós temos o Jesus eterno nos nossos corações. É isso. A ovelha sabe que essa alegria. Porque eu estou pregando para pessoas aqui que entraram aqui debaixo de um dilema. Talvez, como é que eu vou pagar a conta amanhã? Talvez pessoas entraram aqui falando, como é que eu vou ter aquela conversa com o meu chefe? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? O diagnóstico e essa voz. Mas você continua sendo alegre porque não é circunstancial. A sua alegria não é momentânea. A sua alegria está nas mãos de Jesus Cristo. Ele é o seu grande eu sou. Ele é a sua esperança. Ele é a sua luz. Ele é o seu rochedo. Davi falou, mesmo que estourar uma guerra contra mim, eu continuarei confiando no Senhor. Essa é a nossa alegria, igreja. Agora a alegria do mundo, não estou alegre hoje, não vou na igreja. Diga assim, Jesus, Tu és o motivo da minha alegria. Ele é o motivo da nossa alegria. Aí a ovelha tem alegria, a ovelha tem paz, igreja. Porque ela sabe que o mundo não pode mais perturbá-la. A ovelha tem paz, no meio desse mundo tem paz. O que Jesus falou? Eu vou lá dou, não como o mundo a dá. A minha paz, ele diz. Se ele está dizendo da paz dele, ele está dizendo que tem outra paz. Ele fala, a minha paz eu te dou. Então a ovelha tem paz. No meio do mundo como está hoje. No meio de um mundo caótico, cheio de ideologias malignas, uma voz do demônio pregando no meio da sociedade, na cultura, na religião, na política, tudo como está hoje fora, aí fora, nós conseguimos ter paz. Nós conseguimos ter paz porque nós temos a paz que o mundo não dá. Quem que deu a nossa paz? Diga Jesus, diga Ele é a minha paz. Então nós podemos dormir bem, nós podemos dormir em paz, nós podemos acordar, nós podemos, viver em paz nas nossas casas, com os nossos cônjuges. O mundo pode estar pegando fogo aí fora. Eu e você temos a paz de Cristo. Amém. A ovelha tem alegria, a ovelha tem paz. Sabe o que a ovelha tem também? Longanimidade. A ovelha, ela é longânima. Não tem um pavio curto.
Não é barraqueira. Não é barraqueira. Sabe essa coisa? Falou aqui, toma lá. Calma. Talvez seja um neófito. A gente precisa dar uma chance para ele. Vamos ouvir a palavra. Senta aqui, calma. Agora, uma hora, o que eu disse na introdução? Uma hora o fruto tem que vir. A longanimidade tem que se manifestar. Não esse barraco, esse negócio, gritaria, sei o quê, vou virar a mesa. Não, isso não tem nada a ver com ovelha. Ovelha é longânima. A ovelha, sabe o que ela é também, igreja? Ela é paciente. Fala, a ovelha é paciente. Ou seja, a ovelha, ela tem esse fruto do Espírito manifestado. A alegria, longanimidade, a paciência. A ovelha é benigna, a ovelha é boa, a ovelha é bondosa, a ovelha é fiel. A ovelha sabe que ela tem que ser fiel, e ela é fiel à igreja por prazer de ser fiel à igreja, não porque colocaram uma arma na cabeça dela, não porque ela está barganhando com algo, não porque ela está esperando uma consagração aqui ou lá, não porque ela está esperando receber um título e ser aplaudido por homens. A ovelha é fiel porque ela sabe quem é o pastor dela. A ovelha é fiel porque ela conhece a igreja, ela conhece o pastor, conhece a pureza da igreja, da noiva. Ela é fiel à sua liderança espiritual, ela é fiel à palavra. A ovelha é mansa, amém, igreja? A ovelha é mansa, você vai lá na ovelha. E o cabrito? O cabrito dá coice, pula. O cabrito você põe para confrontar ele numa sala, ele, eu não gostei, fala assim comigo. Como pode falar assim comigo? A ovelha fala, obrigado pela exortação. Deixa eu contar, eu já contei isso algumas vezes. Quando houve uma transição aqui nesse altar, e Deus, de forma soberana, me levantou com a minha esposa para liderar espiritualmente a igreja, eu tive que assumir algumas demandas que não eram minhas, mas que eu falei, agora nós precisamos resolver isso aqui. E fui confrontar algumas pessoas que tinham até um título aqui dentro. E muitos da exortação deram coice e pularam. Amado, você tem que ser deles. Nós estamos aqui corrigindo a sua atitude. As atitudes estão fora da palavra. A palavra, isso aqui não pode acontecer. Não, mas pega as bolsas e sai descendo. Sempre a mulher que sai na frente. Vem, marido! Vai dar esse tempo. Lá se vai mais um guiado pela esposa. Vai lá. Agora, houve pessoas que nós exortamos e que estão sentadas aqui hoje e falaram, obrigado pela exortação. Obrigado. É difícil ouvir, mas obrigado pela exortação. Ovelha. Ovelha. Ovelha ama ser exortada. Se eu pudesse hoje, te dar uma recomendação pastoral. Ame a exortação daqueles que Deus levantou sobre a sua vida. Ame ser exortado. Lembra da minha mãe metralhando a gente na mesa? Vocês não ouvem minhas pregações. Pois todo mundo na mesa, vocês vão falar. Fernando, Cindy, Natan, Natália, Renata. Jogou a bomba. A gente saiu daquele gabinete meio que parecia o Lula em discurso, sabe? Nossa. Cheguei em casa, olhei pra minha esposa e falei, mas foi bom aquela porrada que a gente tomou da minha mãe. Ela, nossa, ela tem que fazer mais aquilo. Manda o áudio pra ela. Eu mandei, falei, faz mais isso com a gente, pô. Porque a ovelha ama ser exortada. Porque quando o filho é exortado, ele sente o amor do pai. Eu estou ensinando aqui a liderança da igreja. Exorte suas equipes com amor, com respeito, mas exorte com a verdade bíblica. Coloca a Bíblia, vamos falar da Bíblia. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz isso. Vamos ser exortados pela palavra. Ela vai cortar para os dois lados. Todos nós estamos aqui debaixo dessa medida. Amém. Agora o cabrito, ele começa a dar coice. Não, me chamaram. Não, falaram que eu não... Cabrito. Logo mais vai embora. A ovelha fala, obrigado, meu pastor. Obrigado pela exortação. Porque a exortação te faz crescer. Ninguém cresce sem ser exortado. Ninguém cresce sem ser exortado. Eu estou falando da igreja. Se você quiser só pensar no meu corporativo, é a mesma coisa. Eu quero ser o presidente da empresa. Se prepara. Se prepara, você vai ser exortado. Vai ser lapidado. Não, eu quero do meu jeito. Com os piercing, com o meu cabelo roxo, eu quero sentar lá, porque eu sou cara, não sei o quê, eu quero ser do meu jeito, quero falar, não tem regras. Vai ter que ser lapidado. A igreja é a mesma coisa, a nossa vida espiritual. A gente chega do mundo, como eu falei, a gente vem pego com um monte de coisa que não presta. O que seremos de nós se nós não fôssemos exortados pela palavra? Entenda uma coisa, não é porque você chegou até esse lugar que já está bom. Deus quer te levar para um lugar mais profundo. Porque às vezes vocês colocam num lugar, não, já conheço, eu era aquilo lá, eu fazia um negócio estranho, hoje eu já sou santo. Tem mais. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Jesus. Para de achar que está bom, Deus quer usar você de uma forma mais profunda. Deus quer usar, mas deixa ser exortado em nome de Jesus. Seja apacentado. Deus colocou líderes para cuidar da sua vida. Entenda o que eu estou dizendo. Aqui ninguém vai querer roubar sua lã, não. Aqui as pessoas não querem ser plataforma para que você voe, mas seja exortado. Amém. Tenha um coração ensinável. Hoje a geração não quer ter coração ensinável.
Eu não estou falando só da geração molecada, não. A geração comportamental falando, comportamentalmente falando. Pega senhores e fala, vem cá, vamos... Não, eu faço assim, não sei o que. Tá bom, então fica com sua cabeça dura. Coração, como Jesus falou, de uma criança. Você está aqui hoje para ter esse coração ensinável. Deus quer te levar para um lugar mais profundo, mas deixa Ele cuidar do teu coração. A ovelha é mansa. O cabrito vai dar pulo, vai dar coisa. O lobo uiva, faz terrorismo. A ovelha tem domínio próprio. A ovelha faz mé, faz um mé do espírito aí no seu lugar. Mé. Eu adoro essa parte do culto. Porque aqueles que são meio fleumáticos, meio mais introspectivos, falam, não vou fazer isso não. Faz todo mundo junto, vai. Mé. Se alguém não fez, já olha estranho para ele pro lado assim. O lobo não consegue. Vamos de novo? Vamos ver. Agora apareceu mais ovelha. Deus, meu! Ovelha trans. Não tem ovelha trans. Eu não posso brincar, estão falando que eu brinco muito nas palavras. Deixa eu voltar para a minha seriedade. Você brinca, o culto, eu vou ficar brincando lá. Não tem reverência. É o lobo. É o lobo. Não posso brincar. Tem umas coisas aqui dentro, mas deixa eu engolir elas, porque... Quando você vir situações opostas a esses frutos do Espírito, você vai identificar lobos. Quando você vir falas, eu falava, a gente estava deixa eu ver se tem tempo para... A gente estava no CCM, que é o nosso time de liderança da igreja. Eu estava falando assim, gente, entenda uma coisa. Nós podemos discordar de coisas quando nós estamos indo para o mesmo lado. Então eu e o Lucas estamos indo para lá. Eu posso falar, Lucas, dá pra gente correr. Ele pode falar, pô, dá pra gente pegar um overboard. Vocês nem sabem o que é isso, né? Dá pra pegar uma bicicleta. Dá pra pegar um skate, mas estamos indo pra lá. Não, mas eu acho que tem que ir de bicicleta. Não, vamos de uma moto. 1000 cilindradas. Não, é muito grande. Não, vamos. A gente pode discordar, mas o caminho é o mesmo. Como que eu identifico um lobo? Quando Deus está falando é pra lá, ele fala, não, é pra lá. Fala, como é que é? Não, a voz profética está dizendo pra lá. Não, vamos pra cá. O lobo sempre quer retroceder. O lobo sempre tem uma outra visão, que não é a visão de Deus, não é a visão do altar. Identifique isso, porque a discordância para o mesmo fim, ela é muitas vezes proveitosa. Vamos lá, vamos discordar, vamos ver como é que a gente pode fazer isso da melhor forma. Agora, quando é uma voz, eu não acho que é isso, eu já não... cuidado. Dá uma chance, 2, a terceira já fala, queridão, a visão é essa, tá? Ou você vem com a gente na visão, ou vá procurar o teu caminho, porque aqui tem uma direção, aqui tem governo. Essa é a direção de Deus. Você identifica, pelos frutos conhecereis. Romanos 8,5 diz assim, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, lembra da linha imaginária? Os da carne e os do Espírito, das coisas do Espírito. O lobo se inclina para a carne, igreja, a ovelha se inclina para o Espírito. O verso 6 diz, porque o pendor da carne dá para a morte, ou seja, o ímpio está para lá, pendendo para esse lado, para a morte, mas o do Espírito para a vida e para a paz. Veja a diferença do fruto, um da morte, outro da vida e paz. Então a tendência do lobo é sempre para a morte. A tendência da ovelha é sempre dar paz e dar vida. O verso 7, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Agora você vai entender porque que o lobo não acontece, porque é inimigo de Deus. É inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem pode estar. O lobo não pode estar sujeito à lei de Deus, porque ele não foi posto para essa lei. Bispo, eu tinha lido esse versículo e não entendi. Agora você está entendendo pela revelação. Nem mesmo pode estar. É por isso que um lobo não pode ser amigo de Deus, porque ele não se sujeita às coisas de Deus, ele não foi posto para isso. Jesus falou, vocês não creem em mim porque vocês não são minhas ovelhas, vocês são do diabo. Jesus disse, e ele é o vosso pai, o pai da mentira. Desde o princípio ele mente, é mentiroso. Foi Jesus que disse, não foi o Fernando, foi Jesus. Então Jesus falou que tem as ovelhas e que tem os lobos, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Verso 8, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então quem tem as características de lobo, de joio, de vaso, de desonra, não podem agradar a Deus. Por isso que você entende, as nossas atitudes elas têm que ser agradáveis a Deus. As nossas atitudes são de ovelhas. É lógico que muitas vezes a gente vai transgredir, é lógico que muitas vezes a gente vai pensar errado, nós não somos robôs perfeitos, nós temos uma carne de humilhação, entendo o que a pregação diz. Porém, o fruto da nossa vida é um fruto de justiça, agrada o coração de Deus. É o que eu disse na introdução, aquele que pega a graça para falar, agora então, eu sou escolhido mesmo, então agora não posso pegar. Aí, além de ser ímpio, além de não ter revelação da graça, é tolo, é bobo, porque não entende nem a Bíblia, não sabe nem ler o português.
O que vai ser agora? Ai, deixa eu respirar. O fruto da vida de uma ovelha é fruto de paz, de justiça, porque é o fruto do Espírito. O fruto da vida de um lobo não tem paz, dá para morte, maldição, coisa ruim. É o que Jesus está dizendo. 1 João 2,19 diz assim: eles saíram do nosso meio, entretanto... Não, a gente tem que ler junto isso aqui, porque você vai falar, não, o Fernando está dizendo. Vamos lá, eles saíram do nosso meio, entretanto... Não, lê como, você não tomou os Todd de manhã? Vamos lá. Entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é... Uau! O lobo não consegue ficar no rebanho. Não consegue. Não eram dos nossos. Não eram dos nossos. Porque se fossem, eles ficariam no meio. Não ficam porque não foram, não eram dos nossos. Então João está dizendo aqui que quando alguém sai do rebanho, quando alguém tem essas características de lobo e vai embora, e se vai embora, é porque não era trazido de Deus, não era para salvação, não era para predestinação, não era ovelha. Bispo, mas aquele é abençoado, não sei o que. Então, talvez não era abençoado. Eu não sei o que estou falando. A Bíblia está dizendo, não eram dos nossos. Não eram dos nossos. Não foi trazido por Deus, não era para salvação, não era um predestinado, não era uma ovelha. Porque a Bíblia diz que a ovelha fica. A Bíblia diz que o escravo não fica. Jesus diz, olha, a ovelha fica, o filho sempre vai ficar na casa do pai. Mateus 12:33 diz assim: ou fazei a árvore boa, o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça? Ah, não, esse Jesus eu não gosto, esse não é o do The Chosen. Nada contra o The Chosen, tá? Eu não posso ver The Chosen. Vai ver o The Chosen. Aquele Jesusinho com aquela carinha dele. Esse não é o Jesus que eu gosto. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O lobo fala do que está no coração dele: maldade, iniquidade, pecado, desavença, divisão. É isso que fala. O lobo fala disso, porque é mau. Então veja como que Jesus está se dirigindo a outra semente. Ele diz, olha, como você sendo lobo, você pode falar coisas boas. É Jesus que está dizendo. Como poderia falar? Ele começa falando, raça de víboras. Você não vai embora, minha diaconisa, né? Do culto, não. Ah, graças a Deus, Mateus. Vocês são eleitos em Cristo Jesus. Eu sei com quem eu posso brincar, tá, Matos? É a mãe do Daniel, o profeta. Mateus 12:35 diz, o homem bom tira, olha lá, raça de víboras. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Então você vai identificar claramente quem é bom, nasce bom, tem um coração bom, vai viver bom, vai morrer bom. Quem é mau, nasce mau, tem uma vida má e vai viver má. Mesmo que no meio do caminho põe uma lã de ovelha lá, vai comprar lá um casaco de pele e falar, eu também sou ovelha. Não é não. O coração é mau. E vai falar do que está no coração. O que você tem que entender hoje é que existem lobos que têm aparência de ovelhas, assim como também tem ovelhas que têm atitudes de lobos, mas que uma hora elas precisam se converter. Então veja que é uma linha muito tênue a gente ficar nesse lugar de julgamento. A gente está vendo pela Bíblia, mas a atitude de lobo, algumas ovelhas vão ter, mas não é para sempre. É o que eu disse, uma hora o fruto tem que vir. Uma hora tem que dar bons frutos. Um dia ela cai em si. Um dia ela fala, eu vou voltar para a casa do pai, porque lá eu tenho abrigo, porque lá é o meu refúgio. O filho pródigo, ele estava tendo atitude de lobo, não estava uma hora? Foi embora, queimou tudo com as meretrizes da vida. Não foi o que ele foi fazer? Mas teve uma hora, porque ele era filho, porque ele era ovelha, que ele falou, caindo em si. O que é o cair em si? O espírito agindo no coração daquele moço. Então muitas vezes a ovelha está lá, achando que ela quer viver a vida do lobo, porque ela tem uma velha natureza na carne, que nunca se converte. Mas o Espírito uma hora vai trazer, porque é a ovelha. Uma hora vai se converter, uma hora vai cair em si, uma hora vai se arrepender. Sabe, o lobo não, o lobo chegaria a comer comida de porco, como o filho pródigo, e falar, eu estou numa boa. A ovelha não, a ovelha falou, eu estou comendo algo errado, esse não é o meu alimento. A ovelha sabe que ela está no mundo para comer a comida de Cristo, para comer um alimento sólido, não para comer comida de porco. Ela sabe que ela tem um banquete na casa do pai, não é, querido? Os servos do meu pai, eles têm pão a fartar-se. E eu aqui comendo alfarroba, comida de porco? Não, levantar-me-ei e vou dizer, pequei contra Deus, contra o céu, contra ti. Isso é o Espírito Santo agindo na vida daquele homem. Era uma ovelha, era um filho, sempre foi filho. Então quem é ovelha tem que terminar
no redil, quem é ovelha tem que terminar no pasto. Jesus disse: nenhuma delas vai se perder. Diga: nenhuma das ovelhas vai se perder. Oh, glória a Deus. Porque senão, o que seria da obra da cruz? Jesus: eu dei a vida pelos meus filhos. Ah, mas aquela lá não deu, meu Deus. Que sacrifício inválido, que sacrifício fracassado seria o de Cristo. Nenhuma, ele falou, nenhuma delas será arrebatada da minha mão. Mateus 12:36, digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. Olha o que Jesus está dizendo, pelas palavras. O lobo logo se identifica pelas palavras que profere. Pode tentar dar uma enganada, mas uma hora o coração, a boca vai falar do que está cheio o coração. A boca não falha. Menos dia, mais dia, o lobo vai aparecer e vai falar o que vai sair da sua boca, vai ser maldição, vai ser palavra frívola. E Deus está dizendo aqui, olha, vocês vão dar conta no dia do juízo. Veja que é algo relacionado diretamente à eleição, à salvação. Então, o falar da ovelha tem que mostrar o fruto do Espírito. Eu queria ir para o final falando sobre isso. Quando você abre a sua boca, quando você tem atitudes, tem que ser atitudes que demonstram o reino de Deus através da sua vida. Amém. Atitudes do Espírito. 1 João 4,6 diz, nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Se todos tivessem a chance, e os que não são da parte de Deus, que está dizendo a palavra, não ouve. Então quer dizer que eu posso pregar para o ímpio, pregar para a árvore má, posso pregar para o lobo, pregar da minha vida. Ele não ouve. Aí o pastor que nesse entendimento fala, não é possível, estou jejuando por esse irmão, estou indo no monte por ele, eu já fiz isso, já fiz aquilo, como se a obra dele manifestasse a graça. Não é por obras, é por graça. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Aí você entende. Você pode continuar pregando, porque você não sabe se é um eleito ou não, mas o lobo nunca vai ouvir, porque ele foi posto para não ouvir. Nós somos de Deus, aquele que é de Deus. Você está ouvindo Deus nessa manhã? Porque você é de Deus, cara. Você sempre ouve porque você é de Deus. Reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito, lembra da linha? Espírito da verdade e Espírito do erro. Outra expressão das duas sementes na Bíblia. Graças a Deus por isso. Então, se você é ovelha, você tem que ouvir Jesus. E quando nós falamos da parte de Deus, quando nós falamos quem é Deus, sabe, você está tendo o seu coração, ele se regozija, porque você sempre foi ovelha, porque você foi um predestinado, porque você sempre foi um vaso de honra. Essa que é a verdade sobre a sua vida. A ovelha, ela é sensível e ela identifica quando Deus fala por nosso intermédio. A ovelha entende a exortação, a ovelha entende a pregação, a ovelha entende o que Deus está falando. Por quê? Porque ela é ovelha, ela ouve a voz do bom pastor. O que eu disse na minha oração? Não é a minha voz, Fernando, mas é a voz de Deus que você vai ouvir nessa manhã. Eu anulo que Deus cresça. Você está ouvindo a voz dele falando com você. A Bíblia está aberta, é Deus falando aos nossos corações. Então, a ovelha é sensível. O Espírito da verdade, ele habita nas ovelhas. E o Espírito do erro habita nos lobos, nos dissimulados, nos que estão disfarçados em ovelhas. Eu vou pôr o segundo de hoje e a gente já vai caminhar para o final. Domingo que vem não perca, hein? Não vou vir domingo que vem. É você, diaconisa Sueli, sentada aí. Você está parecendo uma jovenzinha sentadinha. Cadê o irmão? Judas Iscariotes. Esse é bom demais. Judas Iscariotes sempre foi filho da perdição. Ele era lobo com pele de ovelha. Não. Se dessem outra chance para Judas. Tem uns caras que falam isso. Não, se Jesus desse outra chance para Judas, com certeza ele ia se arrepender. João 6,70, para você ver o que a Bíblia explica, todas as injustiças da humanidade, ou ao que a humanidade pensa que é injustiça. Replicou-lhe Jesus, não vos escolhi em número de 12, contudo, igreja Cristo vive, leia com seu pastor, O que Paulo falou? Do meio de vós mesmos. Jesus está dizendo, não chamei 12, porém, um de vocês é do diabo. Tem uma piada contra argentino que diz que Judas levantou e falou, sou eu? Nada contra você, meu pastor Tucci. Vai descobrir hoje o seu neto ou neta. O que será? Amém. Jesus está dizendo, olha, um de vocês é do diabo. Eu chamei 12, mas um é diabo. A Bíblia explica, referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Entenda,
Um salvo jamais entregaria o seu Senhor. Um eleito jamais entregaria Jesus. Jamais! Então, na soberania de Deus, precisava de um ímpio ali, uma semente má, para que se cumprisse as Escrituras. Nenhum dos outros 11 entregaria Jesus, mas o que era diabo, esse fez a sua parte, ele foi posto para isso. Não, é que Jesus não pregou direito, por isso que ele não se converteu. E aí? Jesus não fez muito bem os sacrifícios dele, então Judas não conseguiu. A pregação de Jesus naquele dia não foi boa, então Judas não... pelo amor de Deus, ele é do diabo. Um de vocês é do diabo. João 13,10 diz, declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita que lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Não falo a respeito de todos vós, pois conheço aquele que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Eu conheço, eu escolhi, ele foi posto para isso. Ele não vai ouvir. É lobo, você pode pregar, não ouve porque não é de Deus. Nós lemos aqui as Escrituras. Então, meus amados, eu encerro lhe recomendando, enquanto minha equipe vem aqui para a gente terminar e louvar Jesus, recomendando, dando uma direção pastoral para você. Não questione o fato de Deus ter permitido a existência de uma outra raça, de uma outra semente. Não questione isso. Louve a Deus porque você faz parte dos eleitos. A injustiça da parte de Deus, começamos com esse, de modo nenhum. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus. Ele é o oleiro, ele não fez um vaso de honra, outro de desonra. Não, fala comigo, não há injustiça da parte de Deus. Fala, Deus é soberano. Então nós não queremos entrar aqui nesse braço de ferro. Essa é a minha recomendação final e pastoral para você. Não questione o fato de Deus ter escolhido ou permitido a existência de uma outra semente, uma outra raça sobre a face da terra. Não questione isso. Deus, ele é soberano. Existe a semente boa e a semente má. Existem os lobos, existem as ovelhas. Existem as árvores más e as árvores boas. Existem aqueles que vão dar frutos bons e aqueles que vão dar frutos maus. É o que diz a Bíblia e tantas outras expressões que nós vimos nessa manhã. Então, creia que Deus é soberano. Agradeça a Deus todos os dias por você fazer parte dessa boa semente. Agradeça por você fazer parte do rebanho de Cristo Jesus. Ele comprou e pagou a sua vida, o seu resgate com o seu próprio sangue. Deus, em sua soberania, igreja, fez você ovelha, te deu um ouvido de ovelha para você ouvir. Ele diz, aqueles que têm ouvidos espirituais, ouçam o que diz o Espírito. Você está ouvindo porque o seu ouvido é espiritual, o seu ouvido é de ovelha, o seu ouvido é de filho. Então agradeça a Deus por isso. Louve a Deus por isso. Deus é soberano. Deus é soberano. Ele te preparou como um vaso de honra, de antemão, para que você ouvisse a voz dele. Então jamais essa pregação é para que você fique, mas Deus é injusto. Não é injustiça, é para que você fale, obrigado Jesus, graças te dou, porque o Senhor, como é que diz o salmista? De modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Uau! É isso que nós temos que dizer, obrigado Jesus, porque nós fomos formados em espírito antes da fundação do mundo. Obrigado porque o Senhor nos elegeu, obrigado porque o Senhor nos predestinou, nos chamou, nos justificou, nos glorificou. Obrigado porque nós somos ovelhas, viemos como ovelhas, estamos vivendo como ovelhas e voltaremos para a glória como ovelhas, porque uma vez em Cristo para todo sempre, uma vez filho, filho para todo sempre. Você é uma ovelha de Cristo e você dará bons frutos para a glória e para a honra de Jesus. E as ovelhas de Cristo digam amém, amém. E aí dê uma salva de palmas a Ele. Glórias a Deus. Você ouviu a voz do bom pastor nessa manhã? Diga amém. Graças a Deus. Fica de pé no seu lugar. Nós vamos terminar orando e agradecendo a Jesus por esse favor imerecido que é a graça de Deus. Isso aqui é um banquete, meu amado. Você tem que ter noção disso. Você não é cachorro que come migalha. Você é filho que tem lugar à mesa. Você é filho que come de um banquete espiritual. Levante suas duas mãos aos céus. Isso é gratidão e rendição. Levante suas mãos e diga, Pai, eu te louvo, eu te bendigo, porque o teu plano, Jesus, ele é perfeito nas nossas vidas. Pai, nós estamos aqui totalmente gratos a Ti, Jesus. Estamos totalmente, Senhor, rendidos à Tua palavra. Nós não queremos torcer a palavra ao nosso coração, mas os nossos corações estão submetidos à Tua palavra. Aqui é uma parte da Tua noiva, Jesus, dos muitos pelo qual o sangue foi vertido. Aqui estão as ovelhas.
Aqui estão aqueles que dão frutos como ovelhas. Aqui estão aqueles, Jesus, que dão frutos porque são árvores boas. Aqui estão aqueles, Jesus, que entenderam que o seu amor, Pai, nos lavou, nos regenerou, que o seu amor nos reedificou, Pai, edificou as nossas vidas. Aqui estamos nós, os prudentes construtores, que estamos edificando as nossas casas sobre a rocha. Deus, que essa palavra corra, que essa palavra alcance os teus desígnios, os teus propósitos. Deus, que todos nós nos levantemos nessa geração como reformadores, que todos nós sejamos contundentes contra o pecado, que todos aqui sejam contundentes contra as vozes de lobo, que todos aqui sejam contundentes, Pai, com todo o mal que tem se levantado, assolado, Jesus, que nós não venhamos a nos curvar, mas que nós venhamos a ficar de pé, porque disse o salmista, eles se curvam e caem, mas nós, porém, nós entretanto, levantamos e nos colocamos de pé. As ovelhas se levantam, as ovelhas se mantêm de pé, porque há um bom pastor, que no meio do vale nos toma pela nossa mão direita. Há um pastor que é o sumo sacerdote das nossas vidas, há um que intercede por nós, há um verdadeiro pastor que deu a vida pelas ovelhas. E nós, como ovelhas, ouvimos a tua voz, Pai. O Senhor nos conhece e nós te seguimos, e das tuas mãos jamais seremos arrebatados, jamais seremos arrebatados, jamais seremos envergonhados, porque o Senhor nos colocou não para a vergonha, mas para a honra. Deus, que essa palavra faça morada nos corações, que ninguém aqui tenha mais medo do inferno, que ninguém aqui tenha mais medo, Pai, da maldição, que ninguém aqui tenha mais medo da mão do homem, porque nós sabemos que o Senhor vela sobre as nossas vidas, o Senhor nos guarda, os teus anjos estão acampados ao nosso redor, nos livrando do mal, nos livrando dos intentos das trevas. Deus, nós queremos nos levantar com cabeça erguida nessa manhã, cabeça de ovelhas, olhar de ovelha, postura de ovelha, santidade. Oh Pai, que o fruto do Espírito se manifeste em nós, fruto do Espírito seja, Pai, manifestado nas nossas atitudes, amor, paz, benignidade, bondade, oh Pai, longanimidade, domínio próprio. Pai, essa é a tua noiva, esse é o fruto do teu Espírito, que a tua igreja gloriosa venha a fluir nesse lugar, venha a andar nesse lugar, Jesus, uma igreja com autoridade, uma igreja que diz não ao pecado, uma igreja, Pai, que rechaça todo lobo, uma igreja, Pai, que rechaça toda voz que vem tentar roubar a lã, Jesus, uma igreja posicionada para posicionar, Jesus, outras famílias. Eis-nos aqui, Pai, como agentes transformadores para atuar nessa última reforma protestante. Deus, levanta aqui no meio evangelista, levanta novos pastores, levanta jovens, levanta senhores que vão pregar essa palavra com autoridade, que vão não se vender ao sistema, mas que vão pregar a verdade de Cristo. Deus, nós queremos ir para as águas mais profundas, nós queremos ser usados de forma mais profunda, não importa o que vivemos até hoje, ainda mais, ainda um novo tempo, ainda muito a ser feito, não queremos ficar de fora da sua ação nessa geração. Eis-nos aqui, Jesus, leva-nos, usa-nos, Pai, com toda a autoridade, não a nossa carne, mas o Senhor em nós, no nosso espírito, que a tua vontade seja cumprida em nós e através de nós. Saímos daqui fartos, saímos daqui abundantes, saímos daqui prontos para vencer os desafios, saímos daqui prontos porque sabemos que o verdadeiro pastor já foi à nossa frente, já quebrou o grilhão, já despedaçou a tranca de bronze, os botões de ferro já foram ao chão e a vitória já nos foi liberada. Saímos daqui para viver a melhor semana de nossas vidas, semana de bênção, semana de milagres, semana do teu agir, porque está escrito, agindo Deus, quem o impedirá? Ninguém pode impedir o teu agir. Obrigado por mais uma manhã de glória. Estenda a sua mão na direção do altar. Eu declaro sobre a tua vida que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração, guardará as nossas mentes, os nossos espíritos em Cristo Jesus. E aqueles que são ovelhas de Cristo, aqueles que são árvores boas, os vasos de honra, digam amém, amém, amém. Você pode dar um brado de vitória, Jesus. Aleluia! Vamos cantar um louvor? Quem tá comigo? O lobo fala, não quero louvor não.
A ovelha fala, eu quero louvar. Vê se tem uma ovelha do seu lado, fala assim, nós vamos cantar. E alto nós vamos cantar. Diga quem está ao seu lado, vamos cantar alto. Vamos, Doguinha. Quero ver. Maiguilau, vamos cantar. Alto eu vou cantar. Eu gosto disso aqui. Você sabe que às vezes eu fico ali querendo invadir o louvor. E eu desde o final que eu canto com eles. Tem que invadir? Amém. É que invasão de terra é outro povo que faz, né? Os lobos. Mas nós somos ovelhas. Olha aí e diga, graças a Deus. Porque eu sou uma ovelha de Cristo. Ah, levante suas mãos aos céus. Com alegria, com gratidão. Ah, Jesus. Só as ovelhas louvam o teu santo nome. Ei! Só um minuto. Só um minuto. Põe pra gente a letra. Tem-me uma canção, mesmo desafinado. Essa é pra nós, né, Lucão? É a nossa música. Pode explicar o quê? O que o Senhor fez por mim. Pode levar o Como é que nós começamos? Nós começamos, terminamos. Alto vou cantar. E se escutar. Oh, o Shopping Marketplace vai escutar. Vai descer aqui. E alto vou cantar. Se escutará. O céu vai descer aqui. Alto vou cantar. Eu não sou um anjo, nem tenho a perfeição. Olha o que você vai declarar agora, diga. Mas sou feliz por ser. Você é ovelha, você é filho. E quando penso onde eu estaria, o que eu seria, ou seria, se não fosse a graça. tenho louvor em meu ser que eu não posso negar. E preciso tanto expressar. E alto vou cantar. E se escutará o céu vai descer aqui. Alto vou cantar. E se escutará As ovelhas te louvam. o céu vai descer aqui. E alto vou cantar. Se escutará o céu vai descer aqui. Alto vou cantar. Se escutará e o céu vai descer aqui. Você pode dar um brado de vitória ao nome do Senhor. Essa é a alegria das ovelhas, dos escolhidos, dos salvos. Força Eu vou adorar com toda a minha força. Eu vou adorar aqui. Com toda a minha força eu vou adorar. De toda a força, de todo o coração, de todo entendimento. Ei, com toda a minha força eu vou adorar. Com toda a minha força eu vou adorar. com toda a minha força. Eu vou adorar. Com toda a minha força eu vou adorar. Nós adoramos aquele que nós conhecemos. É alto, Alto vou cantar. E se escutará. O céu vai descer aqui. Alto vou cantar. E se escutará. O céu vai descer aqui. Alto vou cantar. Se escutará. O céu vai descer aqui. E alto vou cantar. De toda a força, de todo o coração e de todo entendimento. Com toda a minha força Eu vou adorar. 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 Adore a Ele dando um brado de vitória a Jesus. Bom dia, noiva de Cristo. Ótimo domingo.
eleitos, ovelhas. Abraça quem está do seu lado e diga: somos ovelhas de Cristo. Até amanhã, igreja, culto de oração e confissão.